Dando continuidade ao nosso exercício de logaritmo, nós temos aqui uma outra questão, analisar o verdadeiro ou o falso. Nessa questão, o amigo está nos pedindo para assinalar o falso, o incorreto. Então, o que nós vamos fazer? Analisar item por item. Então, eu tenho o item A. Ele diz que a solução da equação logaritmo de x maior do que logaritmo de 7. Logaritmo de x é maior do que logaritmo de 7. Ora, para resolver essa inequação, temos que verificar a base. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Então, fica x maior do que 7. Então, a solução é x pertence aos reais, tá o quê? X maior do que 7. Mas, professor, eu não tenho que fazer a condição de existência de logaritmo? Sim. Aqui, no caso, o x é maior do que 0, mas o valor que eu encontrei satisfaz essa condição. Então, esse item, ele é verdadeiro. Então, esse item é verdadeiro. Não era o que eu queria, porque o nosso objetivo era encontrar quem? O falso. Então, vamos analisar o item B. Logaritmo de x. Logaritmo de 2 é igual a logaritmo de 3 é igual a b. E ele pergunta, quem é logaritmo de 12? Logaritmo de 12. Ele está dizendo que é 2a mais b. O meu problema é saber se isso aqui é verdade. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com 12. Se eu fatorar o 12, eu posso, ó, decomposição do 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. Produto transforma em soma. Logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3. Faz a mudança da posição dessa potência, vem para cá. Então, fica 2 logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Então, logaritmo de 12, 2. Logaritmo de 2, ele chamou de A. Logaritmo de 3 chamou de B. Agora, vamos verificar se ele disse que está certo ou errado. Ele disse que logaritmo, ó, logaritmo de 12 era 2a mais b, 2a mais b. Então, implica que esse item também é verdadeiro. Então, eu já estou com 2 itens. Ainda não chegamos no que ele está querendo. Ele está querendo o incorreto, o falso. O item C diz assim. Vamos ver a afirmativa do item C. Logaritmo de x na base 2. Logaritmo de x na base 2. Mais logaritmo de x na base 4. Isso é igual a 1. Aí ele está afirmando que x é igual a raiz cúbica de 4. X é raiz cúbica de 4. Vamos verificar se é verdade. Estamos com um pequeno problemazinho. Qual é? As bases desses logaritmos são diferentes. Então, reduzir a mesma base. Então, discretamente, ó, aquela dicasinha, eleva os 2 ao quadrado, não altera nada. Ficamos com logaritmo de x2 na base 4,
mais logaritmo de x na base 4, isso é igual a 1. Se é soma, posso transformar em produto. Logaritmo de x ao quadrado vezes x na base 4 é igual a 1. Podemos resolver o logaritmo e dizer que x à terceira é igual a 4 elevado a 1, que é 4. Então, x é raiz cúbica de 4. Olha aqui. Então, esse item, ele é verdadeiro. Então, nós já estamos com 2 itens verdadeiros. Ó. O A, a primeira foi verdadeira, a segunda verdadeira. O terceiro item verdadeiro. Vamos analisar o item D. Logaritmo de 8 na base meio é menor do que logaritmo de 4 na base meio. Ora, tem uma propriedade de logaritmo que diz: se a base for maior do que 1, nós temos logaritmo, certo? Então, nós temos logaritmo de x na base A é maior do que logaritmo de y na base A. Implica que x é maior do que y. Mas se a base estiver entre 0 e 1, a história é diferente. Logaritmo de x maior do que logaritmo de y, nós temos o x menor do que y. Então, ó, se eu tenho a base, ó, menor do que 1, implica o sinal, ó, troco o sinal, tem 8 maior do que quem? 4. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Então, essa sentença, ela é verdadeira. Porque, ó, a base é menor do que 1, então, o logaritmo de 8 menor do que logaritmo de 4. Ó, x menor, aqui, se 8 é menor do que 4, implica que o logaritmo de 8, ó, base, o problema está na base. Se a base é menor do que 1, troca o sinal da desigualdade. Veja comigo agora o item E. O item E diz assim: sabendo que a equação x ao quadrado menos x logaritmo de m na base 2 mais 4 isso é igual a 0. X ao quadrado menos x, certo? X logaritmo de m na base 2 mais 4 menor do que 0. Ó, sabendo x menos x, ó, tenha cuidado, isso aqui é como se eu estivesse multiplicando. Tem raízes reais iguais, então m é um número primo. Vamos verificar isso. Na realidade, meus amigos, isso aqui trata de uma equação do segundo grau. Eu tenho x ao quadrado menos logaritmo de m na base 2x mais 4, isso é igual a 0. Quem é o delta? Vamos ver, o delta que fala o número de raiz, é b ao quadrado. Então, eu tenho b ao quadrado, logaritmo de m na base 2, b ao quadrado, menos 4a, que é 1, vezes c, que é 4. Tá certo? Para que ele diz que tem raízes reais iguais, ele diz que raízes reais iguais. Aqui, ó. Vamos reforçar para ter certeza. Ó, raízes reais iguais. Para ter raízes reais iguais, implica que o delta tem que ser quem? Tem que ser 0.
Então, delta tem que ser 0. Então, eu tenho logaritmo de m na base 2 ao quadrado é igual a 16. P ao quadrado menos 4ac. Aí implica que nós temos que logaritmo de m na base 2 seria mais ou menos raiz de 16. Nos levaria mais ou menos 4. Então, vamos continuar. Resolvendo logaritmo. Logaritmo de m na base 2 é 4. Então, aqui dá m igual a 16. Porque 2 a quarta é igual a 16. Logaritmo de m na base 2 é igual a menos 4. O valor de m é nada mais nada menos 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 16. Então, eu tenho m igual a 16 e m igual a quem? A 1 sobre 16. Então, vamos agora à afirmativa, né? Ele diz, sabendo que a equação tem raízes reais iguais, então m é um número primo. Não. M é um número par. Então, essa está o quê? Falsa. Essa está falsa. Pronto. Era esse o problema. Eu estava atrás exatamente dela. Da incorreta. Ele diz, sabendo que a equação tem raízes reais iguais, então m é um número primo. Certo? Então, essa está incorreta, está falsa. Então, o item é da questão de número 131. Meus amigos, veja cada questão interessante. A 132 diz assim, adotando-se os valores de logaritmo de 2 como 0,30 e logaritmo de 3, 0,48. A raiz da equação 5 elevado a x igual a 60 vale aproximadamente. Então, vamos trabalhar um pouquinho. Eu tenho que logaritmo de 2, 0,30. Logaritmo de 2 é igual a 0,30. Logaritmo decimal. Logaritmo de 3. Logaritmo de 3. Logaritmo decimal, na base 10. 0,48. 5 elevado a x é igual a 60. Adotando os valores, tá certo? Eu quero saber quanto é que vale x. Então, vamos começar. Vamos trabalhar o 60. Vamos decompor 60 para ver como é que fica isso aqui. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Ó, 60 por 2 dá 3. 30 por 2 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Então, eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, vamos lá. 5 elevado a x, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5. Mas tem um problema. Se nós olharmos com mais atenção, aqui só aparece 2, 3 e 10. 2, 3 e 10. Não aparece 5. Então, 2, 3 e 10. Não aparece 5. Mas o 10, no lugar do 5, olha aqui o que eu tenho que fazer.
No lugar do 5, eu posso escrever 10 sobre 2. 10 sobre 2. Então, posso trazer, ó, trabalhar um pouquinho. 5 elevado a x sobre 5. Eu tenho 2 elevado ao quadrado vezes 3. Nesse caso, eu tenho divisão de potência em mesma base. Então, fica 5 elevado a x menos 1. 2 ao quadrado vezes 3. Agora começa. No lugar do 5, eu boto 10 sobre 2. No lugar do 5. Elevado a x menos 1. 2 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou jogar logaritmo de um lado e do outro. Logaritmo na base 10 de 10 sobre 2 elevado a x menos 1. Logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3. Esse logaritmo está na base 10. Usando a propriedade de potência, esse expoente eu trago para cá. Então, fica x menos 1 vezes, aí eu desmembro, log de 10 menos log de 2. Fecha. Aí aqui eu fico log de 2 ao quadrado, menos, não, mais, que é vezes, logaritmo de 3. Tudo na base 10. X menos 1 permanece, x menos 1. Log de 10 é 1. Log de 2 é 0,30. Aqui vai ficar 2 log de 2, que é 0,30. Mais log de 3, que é 0,48. X menos 1 vezes 1 menos 0,3 dá 0,7. 0,6 mais 0,48. X menos 1 vai ser 0,6 mais 0,48 vai dar 1,08 dividido por 0,7. Se eu dividir por 0,7, isso aqui dá 1,54. Mas observem que eu tenho x menos 1. Deslocando 1 para o outro lado, então se eu deslocar 1 para o outro lado, eu vou ter, olha o que nós temos, x menos 1 é igual a quem? A 1,54. 1,54. Deslocando o 1 para o outro lado, então o x é 1,54 mais 1. Então, x é igual a 2,54. É o que ele pede, o valor de x aproximadamente. Por que a ideia de aproximadamente? Porque o logaritmo de 2 e de 3 são valores aproximados. Então, 2,54. O item correto é o item D. Olha aqui o que eu tenho. Sabendo que logaritmo de 2 é esse valor aqui, ó, um valor mais extenso, é o valor mais aproximado. E logaritmo de 7, todo esse valor aqui. Logaritmo de 2 e logaritmo de 7. Determina o número de algarismo no sistema decimal de 875 elevado a 10.
Pronto, nós temos esses valores. Então, vamos lá. Logaritmo de 2. O valor aproximado é 0,30. 603. Logaritmo de 7, também na base 10, 0,84, 510. Eu quero saber quantos algarismos tem esse número aqui, ó. A expressão é 875 elevado a 10. Então, nós não vamos fazer essa multiplicação. O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o logaritmo de E. Então, o logaritmo de E vai ser o logaritmo de 875 elevado a 10. Então, traz esse rapazinho, logaritmo de E, na base 10, vai ser 10 vezes logaritmo de 875. Então, nós vamos decompor 875. Então, vamos decompor 875 para ver o que dá. Fazendo a decomposição de 875, vamos trazer para cá. 875, uma decomposição dele. Se nós dividirmos por 5, 875, se eu dividir por 5, dá 175. Se eu dividir por 5, vai dar 35. Se eu dividir por 5, vai dar 7. Por 7, dá 1. Então, eu posso dizer que logaritmo de E vai ser 10 vezes logaritmo de 5 à terceira vezes 7. Então, beleza. Então, isso aqui não preciso mais. Então, 5 à terceira vezes 7. Então, eu tenho logaritmo de E, 10. Aí eu tenho logaritmo de 5 à terceira mais logaritmo de 7. Deslocando, logaritmo de E, 10, vai ficar 3 logaritmo de 5 mais logaritmo de 7. Substituindo, logaritmo de E vai ser igual a 10, 3 vezes 0,30, 103, mais 0,84, 510. Então, logaritmo de E vai ser igual a 10, 3. Isso é 3 vezes 0,30, 103, mais 0,84, 510, nos dá, certo? Então, eu tenho 3 logaritmo de 5. Mais um detalhe aqui. Eu não tenho logaritmo de 5. Aqui tem que ser logaritmo de 2 ou logaritmo de 3. Então, esse rapazinho aqui eu tenho que calcular fora.
Como é que eu calculo o logaritmo de 5? Já fizemos na questão anterior. Ó, logaritmo de 5, eu posso dizer que é log de 10 sobre 2, ó. 10 sobre 2. Alerta, ó, logaritmo de 5. Então, eu posso escrever 10 sobre 2. Então, é logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Logaritmo de 2. Logaritmo de 10 é 1, menos logaritmo de 2. 0, 30, 10. 0, 30, 103. Então, esse logaritmo de 5, 1 menos, ó. 1 menos 0, 30, 103. Dá 0, 69, é só continha. 0, 69, 897. 897. 0, 69, 897. 897. Multiplicando por 3, certo? E somando com 0,84, 510. Então, isso aqui dá 2,9420. Ora, quando eu multiplicar por 10, isso aqui vai ficar 29,42. Pronto. Logaritmo de E. Senhores, agora eu preciso de um detalhe. Ó, logaritmo de E, isso é 29,42. Senhores, qualquer logaritmo decimal, isso dá característica mais mantissa. Essa aqui é a parte inteira. Isso aqui é a parte decimal, chamada de mantissa. Então, eu tenho 29 mais 0,42. Então, essa é a característica, essa é a mantissa. A propriedade de logaritmo diz, ó, a característica, certo? A característica é sempre a parte inteira desse número menos 1. Se aqui é 29, porque o número de algarismo da parte inteira, o número de algarismo é a característica mais 1. Então, na realidade, característica mais 1. Então, o número de algarismo é sempre a característica mais 1, quando esse número for maior do que 1. Então, resposta. Esse número aqui tem 30 algarismos. Então, item correto. C de casa. C de casa. Então, nós temos 30 algarismos. 875 elevado a 10 tem 30 algarismos. Conhecimento. Teoria. Vai em frente. Isso vai fazer grande diferença. Até a próxima.